Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar aí a nossa parte 3 do módulo de organização, planejamento e processos. Como vocês já viram, hoje nós vamos falar sobre planejamento, mas abordando as metas. Estou tentando seguir uma linha aqui para que a gente consiga compreender não só a importância disso para a nossa vida, mas também a aplicabilidade, né? A gente começou falando lá na parte 1 sobre organização, os benefícios para a nossa vida, a necessidade de ser uma pessoa organizada, né? Caminhamos e na parte 2 começamos a falar sobre planejamento. E aí a gente falou sobre objetivos. Aprendemos o que são objetivos de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, a colocar isso no papel e a avaliar esses objetivos através da metodologia Metas SMART. O que é essa metodologia? Quem lembra? A gente vai olhar para os nossos objetivos e vamos ver se eles são relevantes, se eles são mensuráveis, se eles são alcançáveis, se eles são relevantes e se eles estão, acho que relevante eu falei, né? Específicos e se eles estão dentro de uma linha de tempo aí, ou seja, a gente tem um tempo em que para eu alcançar esse objetivo e ele pode ser alcançado em determinado tempo, né? E hoje nós vamos falar sobre metas, tá? A diferença de objetivos e metas, né? Como traçar metas, a importância delas, né? E de algumas metodologias também. Desde já eu falo que as metas também podem ser analisadas através da metodologia Metas SMART, tá? Você pode até pensar, nossa, mas o nome já fala Metas SMART, mas é porque ela serve para analisar tanto os objetivos quanto as metas. E aí a primeira dúvida que pode surgir é, ok, mas qual é a diferença entre um e outro? E aí a gente começa a nossa aula. Os objetivos dão descrições concretas de onde está se querendo chegar ou que está se tentando alcançar. Ou seja, o propósito, o objetivo é estratégico e abrangente. Enquanto as metas, elas andam junto com os objetivos, né? Mas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos para acontecerem. Aí você falou, Tati, mas a gente não analisou a Metas Smart lá nos objetivos com tempo? Nos objetivos você coloca assim um tempo, até, sei lá, eu quero conhecer, a gente tinha colocado, né? Objetivo de longo prazo, eu quero conhecer todos os continentes, não foi isso? Então, lá nas metas, você vai colocar o prazo. Em 5 anos, lá no objetivo de médio prazo, tinha conhecer o Japão, não é? Alguma coisa assim, 5 anos. Então, você vai colocar, beleza, dentro de 5 anos eu quero ter conhecido o Japão. O que eu preciso fazer para conhecer o Japão? Aí você vai colocar lá, pesquisar preço das passagens até final de 2021, ou então comprar passagens até final de 2021, juntar dinheiro para gastar quanto dinheiro, tantos reais até dia tal, tá? Vai ter o prazo bem específico para acontecer. Para ficar mais fácil de compreender, o objetivo é o que eu quero ter. Aí a meta define como que eu vou alcançar isso, tá? Claro que dentro dessas especificações aqui, tá? Objetivo abrangente e metas e prazos específicos para acontecer, tá? Nos objetivos eu vou colocar até tanto tempo eu quero fazer isso, até tanto tempo eu quero fazer aquilo. Nas metas eu vou colocar até dia tal vou fazer isso, até dia tal vou fazer aquilo. Mas a gente vai entender como a gente vai fazer isso um pouco mais para frente, ok? E para criar metas, a gente vai utilizar um outro método, que é chamado 5W2H. Tati, por que 5W2H? Todos esses métodos, a maioria dos métodos, a gente traz de fora, né? A gente que eu digo é os brasileiros, né? Quem geralmente traz de fora esses métodos são os coaches, são as pessoas mais voltadas para a organização empresarial, planejamento empresarial. Então, porque está dando certo lá fora, a gente traz para cá. O nome disso são melhores práticas, tá? Toda vez que você traz para sua vida
alguma coisa que já foi validada por outra pessoa, por alguma empresa e tudo mais, você está buscando para sua vida melhores práticas. Vi que deu certo com outra pessoa, vou trazer para minha vida para dar certo comigo também. E o método 5W2H, ele ajuda a criar metas, a estabelecer metas. E como que a gente vai fazer isso? Como que ele faz isso? Ó, a 5W2H é uma metodologia que vai auxiliar e deixa claro tudo que precisa ser desenvolvido para que uma meta seja atingida passo a passo. Assim como a gente colocou os objetivos no papel e a gente separou o que era de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, é importante que a gente também faça isso com as metas, tá? E aí a gente vai para que elas consigam ser atingidas passo a passo, tá? E como 5W2H vai ajudar a gente a fazer isso? Olha aí como é que funciona. Ó, a gente tem 5 questionamentos com W, e aí é em inglês, tá? Mas quando a gente for trazer para nossa vida, a gente pode colocar em português. É só para vocês entenderem da onde que está saindo isso. E o 2H. E aí, quando a gente fala do 5W, a gente está falando de what, why, where e when, né? E who, né? E quando a gente fala do 2H, a gente está falando do how much e do how, tá? What é o que, tá? Why, o porquê. Where, o onde. When, quando. Who, quem. How, como. E how much, quanto custa. Então, por aí, eu acredito que vocês olhando assim, já dá para ter uma visão de como é que funciona o negócio, né? Mas a gente vai entender cada um deles e o exemplo para que vocês possam fazer igual futuramente. Vamos lá? Então, a gente aprendeu lá na última aula a gente separar os objetivos, ok? Então, a gente vai selecionar um objetivo. Um objetivo que é, como a gente viu na descrição anterior, abrangente. Né? Qual é o objetivo aqui do nosso exemplo? Emagrecer. Quer mais abrangente do que isso? Não tem, né? Então, como que a gente vai definir as metas utilizando 5W2H para emagrecer? Primeiro a gente vai lá no what, o que será feito, tá? Determina-se neste ponto o que será realizado ao longo do processo para que a meta seja devidamente concluída. Então, aí eu vou ser específico, tá? Eu quero emagrecer, é meu objetivo. Eu vou lá no primeiro W, que é o what, o que será feito, colocar lá, perder 10 quilos em 6 meses. Tá sendo bem específico aí, certo? Não é mais emagrecer. De emagrecer, virou perder 10 quilos em 6 meses. Então, aí já é a meta, já tem uma meta, né? Porque a gente está dele colocando aí o objetivo em metas passo a passo. Lembra que a gente acabou de falar isso 3 minutos atrás? Então vamos lá. No what, a gente vai definir o que vai ser feito. Objetivo emagrecer, o que será feito? Perder 10 quilos em 6 meses. Aí a gente vai no why. Por que será feito? E aí é a hora de escrever os motivos que justificam as atividades a serem realizadas, tá? Por que eu preciso emagrecer? Porque a gente olha para o objetivo, mas a gente pode olhar para o what também. Por que eu preciso perder 10 quilos em 6 meses? Porque aí tem vários exemplos aí. Por que vai ser feito? Para reduzir o colesterol, melhorar a qualidade de vida, sair da obesidade. Cada pessoa vai ter os motivos dela, né? Então, o que é importante é que você defina nessa meta aí, que você separe aí, dentro do objetivo, o porquê que vai ser concluída, né, essas metas para reduzir colesterol, ok? E aí do why, a gente já sabe o que nós vamos fazer. Já colocamos ali a meta. Já definimos o porquê que a gente vai fazer isso. A gente vai lá e vai colocar onde vai ser feito, né? A gente vai pro where aí. Logo, a pergunta que deve se responder nesse momento é, como eu acabei de dizer, onde será feito. E aí você pode colocar, são os exercícios na academia, mudança da alimentação dentro e fora de casa. Cada um vai colocar os seus motivos.
as suas razões, o local onde vai ser feito, tá? Eu estou colocando aí de acordo com o exemplo o que pode ser feito, ok? Mas dentro do seu objetivo, você que vai traçar aí. Então a meta nesse caso aí do Where é ir para academia e mudar a alimentação dentro e fora de casa, tá? Definido onde vai ser feito, a gente vai pro when. Quando vai ser feito? É hora de estabelecer aí um cronograma, mais metas, tá vendo? Estou especificando tudo bem direitinho, bem amassadinho aí. Por isso que a gente usa muito o 5W2H, porque ele é muito bom. Vai te dizer o que fazer exatamente, né? É um plano completo de metas, de estabelecer metas, tá? E aí a gente falou do quando, né? A gente vai colocar um cronograma. Então, dentro daqueles 6 meses que foram estabelecidos lá no Whats, você vai colocar entrega de cada uma das demandas e atividades, tá? Exemplo, exercício na academia, 3 vezes por semana, alimentação sem frituras e doces, 6 vezes por semana, vai ter aí um dia aí liberado, né? Então, vai definir um plano aí, né, de como que vai acontecer, né? Então, a gente já viu. Eita, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Continua gravando. A gente já viu o que será feito, a gente já viu por que será feito, a gente já viu o onde será feito e a gente está vendo aí quando, tá? Quando que a gente vai fazer isso daí? E aí você vai definir, claro que olhando para as outras coisas que já foram estabelecidas. Então, se eu já defini que vai ser feito na academia e na alimentação, né? Logo, eu preciso ir à academia e eu preciso mudar a alimentação, tá? E aí o próximo passo é o who. Por quem será feito? Aí você vai falar, por mim, a meta é minha, né? O objetivo é meu, né? Mas não, nesse ponto aqui vão ser determinados os atores deste processo, ou seja, aqueles que irão colocar a mão na massa e fazer o passo a passo para que tudo saia do papel e tome forma. Então, quem são as pessoas envolvidas em todo esse processo? Aí tem os exemplos: o personal trainer, a nutricionista, eu, no caso, se for esse o meu objetivo, a minha meta, né? A gente vai envolver todo mundo aí. Que é pra gente conseguir, mas por que eu vou fazer isso, Tati? Vocês podem perguntar. É pra gente conseguir ter uma visão ampla de tudo que envolve. Você tá vendo que o objetivo, ele não envolve só eu querer alguma coisa? Meu objetivo não envolve só eu querer aquilo, envolve eu realizar, envolve eu cumprir algumas etapas. Para isso que a gente vai estabelecer as metas e por isso que a gente vai colocar elas dentro desse método 5W2H, ok? Então a gente já definiu, vamos voltar tudo de novo, que é para vocês conseguirem ir assimilando. A gente já definiu o que será feito dentro do objetivo de emagrecer. A gente já definiu o que será feito, que é perder os 10 quilos em 6 meses. A gente definiu os motivos pelos quais nós vamos fazer aquilo, né? A gente já definiu onde que vai ser feito, né? De acordo lá com a meta anterior. A gente já definiu quando vai ser feito e a gente já definiu os atores envolvidos nesse processo, ok? E o que está faltando então? A gente definir como será feito. Aqui deve-se determinar como cada passo do processo será colocado em prática pelos seus responsáveis. Eu esqueci de colocar aqui o exemplo do how, do como será feito. Mas vamos lá. Se a gente tem que determinar como cada passo do processo vai ser colocado em prática pelos seus responsáveis, a gente vai colocar lá, a gente vai olhar para o anterior, quem será feito, então a gente olha os responsáveis. Personal trainer. Vamos lá. Como será feito? Personal trainer vai passar uma série, né? E acompanhar os exercícios feitos durante 3 vezes por semana, com avaliações mensais, ou bimestrais, ou trimestrais, tá? Você vai colocar aí, a gente está definindo todo um plano para atingir aquele objetivo. Isso são as metas, tá?
O personal trainer vai fazer isso, a nutricionista vai passar uma dieta, né, que eu vou fazer, e aí depois disso a gente vai avaliar se essa dieta tá dando certo, ou então vou começar fazendo uns exames, a nutricionista vai passar exames de sangue para ver como é que tá a minha saúde, para estabelecer uma dieta, você vai colocar como que vai ser feito, detalhar o passo a passo de como que vai ser feito tudo aquilo que você já colocou nos anteriores, ok? E aí, quanto vai custar? A gente não pode esquecer que tudo gera custos, né? Cada ação que envolve as metas, elas geram custo. Isso é muito importante. A gente vai ver o porquê. Então, a gente vai colocar aí, desse processo de emagrecer, quais são os custos? Custo de academia, R$ 80 por mês, curso de personal trainer, o valor lá por mês, a nutricionista, a compra semanal, ou seja, a comida que você vai comer, se você está mudando a alimentação, você não vai comer a mesma comida que você comia antes. Então, você vai precisar comprar provavelmente mais frutas, mais legumes, tá? A aula não é sobre emagrecimento, então eu nem estou envolvida nesse meio, eu nem sei, pode ser que tenham outras coisas aí, mas o objetivo é da pessoa, as metas são da pessoa. Então, o que que entende-se por isso? Quando você tem um objetivo, você precisa estudar, né, sobre isso, para você ver as melhores formas de alcançá-lo. Pesquisar quem já alcançou, como que conseguiu. Uma outra coisa que a gente esquece de fazer, né? Que às vezes é essa pesquisa mais ampla sobre aquilo que a gente quer, justamente para a gente conseguir avaliar lá no Metas Smart, né? Se ele é alcançável. Porque às vezes a gente quer alcançar um objetivo em 2 anos, e aí, se a gente for avaliar as metas, a gente colocar aí nessa metodologia 5W2H, talvez a gente comece a perceber que a gente não vai conseguir dentro daquele tempo que a gente quer, em 2 anos, talvez a gente consiga em 4. Porque a gente viu que o que custa perto do que a gente ganha, perto do que a gente tem disponível, não tem como alcançar. E é isso mesmo. Tá? Ninguém, porque muitas pessoas, o que que acontece com muitas pessoas que não se organizam, que não colocam isso no papel? Elas têm um objetivo, elas estabelecem metas, só que elas estabelecem umas metas muito acima do que elas podem alcançar, né? Elas fora da realidade delas. Olha as metas smart aí, como são importantes. E aí o que que acontece? Ela, ao invés de readaptar o plano, de pegar assim, peraí, vamos aumentar esse prazo, vamos mudar, se for no caso de país, vamos mudar aqui o plano, não quero mais conhecer o Japão, a China, sei lá, fica mais barato, enfim. Ao invés dela adaptar os planos dela, mudar os planos, adaptar, a readaptar, no caso, o plano, adaptando a realidade dela, ela desiste. Né? Você conhece alguma pessoa que planeja as coisas, que tem vários objetivos e não consegue alcançar nenhum? Todos nós já fizemos isso alguma vez, né? Não é vergonha, não, gente. Às vezes acontece. Às vezes a gente quer alguma coisa e naquele momento não dá. Ou naquele prazo que a gente definiu não dá. Mas se a gente fizer, se a gente se organizar, a gente está indo lá para a nossa primeira aula, se a gente se planejar, colocando os objetivos lá no papel e a gente definir as metas, dentro desse método aí, a gente vai conseguir, primeiro, enxergar, ter uma visão ampla, né? Se aquilo é possível e se dá para fazer naquele momento, dentro de como você quer que seja feito, ou se vai ser necessário adaptar aí a sua realidade, o que que dá para fazer, e aí sentar e calcular e pesquisar e planejar, ok? É para isso que a gente está aqui, para a gente compreender como funciona esse processo e como ele vai ser benéfico para sua vida e para minha vida, ok? E aí a gente viu aí como que a gente vai estabelecer as metas dentro do 5W2H e vimos o porquê é importante fazer isso. Agora é momento eu coloquei lá no final dos slides, mas eu tô achando pertinente mostrar isso agora, que é o nosso exercício da semana, antes da gente ver os próximos passos. E qual é o exercício da semana? É claro que não poderia ser diferente do que a gente colocar metas no papel dentro da metodologia 5W2H. O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um objetivo lá da lista de vocês da aula anterior, tá? De preferência de curto prazo.
ok? E estabelecer as metas. Tati, mas a gente não viu que o objetivo de curto prazo às vezes vai ser um de médio prazo, né? Que a gente adaptou, uma etapa do de médio prazo, que é uma etapa do de longo prazo. Ok, pega o objetivo de curto prazo e estabelece as metas, né? Porque aí, quando você alcançar, você vai voltar e fazer esse processo de novo, ver mais metas para alcançar a segunda parte desse objetivo, tá? Você tá vendo? É um caminho, é uma escada, tá? Organização, planejamento, objetivos, planejamento, metas, tá? Então, é ao mesmo tempo alguma coisa que sobe, ela é uma coisa que desce, porque a gente vai ver que a gente consegue olhar o amplo e a gente consegue olhar o reduzido. Que a gente consegue olhar o que a gente quer lá na frente e o que a gente precisa fazer hoje, e o que a gente precisa fazer daqui a um mês, e o que a gente precisa fazer daqui a 6 meses e daqui a um ano, tá? Ou seja, é para o futuro, mas está no presente. É para ser realizado no presente para conseguir alcançar no futuro. Então, peguem um objetivo lá, de curto prazo lá, do exercício anterior, e coloquem aqui. Qual é o objetivo? Pá, 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 pá. Tá? Não vou dar mais exemplos, porque eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês analisem, quero que vocês avaliem, que vocês façam de acordo com o de vocês, tá? Então, vamos colocar lá o que vai ser feito, o que será feito, por que será feito, o onde será feito, quando será feito, por que será feito, como será feito e o quanto vai custar. Acho que ficou para lá um pouquinho. Eu vou adaptar aqui, ficou faltando how much, mas para vocês aí já vai aparecer no que eu vou mandar para vocês, já vai aparecer o how much. E o quanto vai custar, tá? Então vamos lá, o que será feito? Não se esqueçam, tá? Se tiverem dúvidas, voltem à aula, tá? Ou pesquisem o 5W2H no Google, se vocês estiverem fazendo. Eu sei que vocês devem fazer isso, né? Mas pesquisem lá, ou voltem um pouquinho à aula, tá? Deixa eu voltar aqui pra gente. Eita, nós! Vamos lá? Então a gente vai colocar no exercício, vou revisar, que aí vocês podem voltar para essa parte exata do vídeo. Se quiser, dá um pausezinho agora, abre o exercício e volta aqui. O objetivo aqui é emagrecer. Coloquem lá o objetivo de vocês, escrevam, deem pausa no vídeo e escrevam o objetivo. Ok? Escreveram o objetivo. Vamos para a segunda parte. O que será feito? Tá? O que será realizado? Bem específico, tá? Ao longo do processo para que essa meta seja devidamente concluída. Para eu conseguir emagrecer, o que eu preciso fazer? Aí vai no objetivo de vocês. Para eu conseguir viajar, para eu conseguir me formar, para eu conseguir trabalhar nessa área aqui, para eu conseguir fazer esse curso, tá? Tem vários aí que vocês podem usar. Peguem objetivos de vocês. Foi? Fizeram? Vamos para o why, porque será feito. Escrevam aí os motivos que justificam as atividades a serem realizadas, tá? O porquê que vocês definiram esse objetivo de emagrecer e o porquê também vocês precisam fazer isso em 6 meses. O porquê vocês querem viajar para o Japão e o porquê que precisa ser feito em 2 anos, tá? Por que vocês querem fazer essa faculdade e vocês precisam terminar em 4 anos, ok? Tem vários aí. Pensem, pensem. Deem pausa aqui e façam. Fizeram? Ok, vamos para o próximo. Onde será feito? Onde que vai ser feito esse objetivo de vocês aí? Né? Para emagrecer, eu vou fazer na academia, vai ter uma mudança de alimentação aí dentro da minha casa e fora da minha casa também. Ou seja, né, a pessoa vai parar de comer lanchinhos fora de casa, lanchinhos não saudáveis. Ela vai parar de comer biscoito recheado dentro de casa, tá? Aí a gente já tá indo pro como, mas onde que vai ser feito isso daí? Coloquem lá. Colocaram? Vamos ao próximo.
Quando vocês vão fazer isso, tá? E aí vocês podem descrever aí o passo a passo. Quando? Para viajar como? Comprar as passagens. Quando que eu vou juntar dinheiro para gastar lá? Quando que eu vou pesquisar sobre translado? Quando que eu vou ver o hotel? Tá? Coloquem aí. Por quem será feito? Quem são os atores desse processo? Quem são as pessoas envolvidas neste processo? Coloquem lá, deem pausa aqui. O vídeo não vai correr se você der pausa. Você tem tempo, o tempo que você precisar para fazer. Foi? Ok. Vamos ao próximo. How? Como será feito? Né? Como cada passo do processo será colocado em prática. Né? Pode escrever mesmo como fosse uma historinha, se ficar difícil definir passo a passo, escrevam como vocês sabem. Ah, eu vou fazer pesquisas em agências de viagem e pretendo juntar fazendo assim, dinheiro por ficar fazendo isso, isso e isso, tá? Vão colocando aí. É o de vocês, tá? Eu não tô aqui, eu não vou analisar quando eu olhar esse exercício o que vocês escreveram, se está certo, se está errado. Eu só vou observar se está dentro de cada etapa, se está certinho dentro de cada etapa, tá? Não fiquem preocupados com o que vocês vão colocar, mas se está no lugar certo. E o quanto vai custar? Isso é importantíssimo, né? E como eu falei, depois vocês olhem isso tudo com a Metas Smart, tá? Peguem aquela metodologia que a gente aprendeu na última aula e avaliem também os 5W2H que vocês fizeram. Justamente para a gente ver aquilo, né? Se é mensurável, né? Se está dentro de um tempo bacana, se ela é relevante de fato para vocês, porque às vezes, como eu falei na última aula, fazendo tudo isso, vocês podem ver, cara, isso não é para mim, não. Não a metodologia, mas o objetivo lá. Às vezes se descobre isso. Né? Porque o que é relevante, por exemplo, lá nas metas Smart, o que é relevante ou não pra gente, muda, né? Muda de tempos em tempos, né? Eu tinha, dentro do meu planejamento, conhecer a Europa antes de ter um filho. Só que não foi possível para mim. E aí teve um momento que eu falei, cara, eu quero um filho agora e eu queria muito mais um filho do que viajar para a Europa. Então meu planejamento mudou, né? Naquele momento viajar para a Europa não era mais relevante para mim, era ter um filho. Isso quer dizer que o meu longo prazo mudou, meu objetivo de longo prazo mudou? Não, mas agora eu vou me planejar para fazer isso porque primeiro, dentro do curto prazo ali foi mais importante para mim ter um filho, né? Nossa vida muda, a gente muda. E tá tudo bem se a gente precisar reprogramar, reavaliar tudo isso. Ok? Só que vai ficar muito mais fácil da gente alcançar se a gente definir os objetivos, né? Se a gente não definir, a gente não vai saber. Imagina, se eu fico com essa dúvida, não defino nada, o que é mais importante, o que é menos importante. Eu nem ia ter viajado para a Europa e nem ia ter meu filho. Ia ficar parada, porque é isso que acontece quando a gente não se planeja, quando a gente não se organiza. Quando a gente não estabelece objetivos, metas, a gente fica parado. Ou a gente vai, nossa vida vai acontecendo de acordo com o que vem, né? E não de acordo com o que a gente quer. Esse é o motivo aí da gente estabelecer, da gente de tudo isso, da gente estar fazendo esse módulo, inclusive. Ok? Definimos tudo isso? Então a gente vai para umas dicas agora para conquistar seus objetivos e alcançar suas metas. Eu vou dar umas dicas aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que é o que a gente já começou a fazer 2 minutos atrás. Vamos lá? Primeiro é mantenha o foco. Você já avaliou e você já definiu que você, para esse momento, você quer aquilo. A gente está falando de metas, né? E de objetivos. Então, quando a gente vai para as metas, a gente já pegou um objetivo, de preferência lá o de curto prazo, e definiu em ações, ou seja, em atividades que nós precisamos fazer para que a gente alcance aquele objetivo, né? Se é um objetivo de curto prazo, ele é para ser feito para já, até em uns 2 anos, certo? Então, já está bem na nossa mente aquilo que a gente quer.
tá? É diferente do que aconteceu comigo, que reprogramei algumas coisinhas aí. Um objetivo que era de médio prazo, né? Talvez até de longo. Eu reprogramei aquilo ali, né? Mas se é de curto prazo, é para agora, né? Então, você já definiu, o objetivo, você já estabeleceu as metas, usou essa metodologia aí, ou não, tá? Existem outras aqui, eu só dei um caminho que eu considero mais fácil. Então, você já definiu o que é aquilo que você quer. Então, se é aquilo que você quer, você precisa manter o foco, tá? Tentar alcançar meta por meta que você estabeleceu, tá? Eu dei um exemplo ali quando a gente falou do objetivo de emagrecimento, mas a gente pode listar um monte de coisa, dos porquês, dos comos, e a gente pode estabelecer um caminho ali dentro dos 6 meses utilizando a 5W2H, tá? Então você precisa manter o foco, tá? Eu nem coloquei ali, mas a gente pode, se a gente quer alcançar, acho que era 10 quilos, né? 10 quilos em 6 meses, a gente vai precisar perder aí entre 1,5 666, né? 1,666 kg. Dei uma calculada aqui, dei uma parada para dar uma calculada aqui. Por mês. Então, você pode definir essas metas aí mais ainda, né? Eu preciso perder 1,666 kg por mês, ou entre 1,5 kg e 2 por mês, tá? Ou vai estabelecer aí meta de acordo com o plano que você definir com o seu personal trainer, se você tiver, porque o personal trainer vai te dizer, olha, no começo você vai perder mais, depois você vai perder menos. Enfim, a nutricionista também vai te ajudar com isso, mas pode estabelecer metas pequenas. Então, mantenha um foco. Se você quer perder 10 quilos em 6 meses, nada de desistir daqui a um mês. Ai, tá muito difícil, só perdi meio quilo. Cara, às vezes é seu corpo se acostumando àquela rotina, depois você vai perder mais. Ou então, o que que eu preciso fazer além? Tá, se eu tô fazendo 1 hora de academia por dia, não é suficiente. Conversa com o professor da academia, com o personal, vê como que vocês podem adaptar esse plano. Vê com a nutricionista, se a nutricionista passou aquela dieta ali, ó, eu preciso então comer mais saudável, tá? Ou reduzir a quantidade que eu tô comendo. Enfim, como eu falei, cada meta, cada objetivo vai envolver um tanto de pesquisa. Eu tô falando de emagrecer porque é o exemplo que eu estou dando, mas é para você jogar isso no contexto geral, ok? Tá? Mas manter o foco é muito necessário. Senão a gente não termina nada que a gente começa, se a gente não tem foco. Né? A gente vai falar de rotina na aula que vem, como que a gente pode estabelecer isso, mas eu tenho aqui, né, uma meta dentro do trabalho que eu estabeleci, do objetivo que eu estabeleci, que é gravar esse módulo, né, uma meta profissional, que é trabalhando para o Instituto Chance. Eu tenho esse módulo e mais alguns outros para gravar. Então, eu estabeleci uma meta que eu tenho que entregar, sei lá, uma aula por semana. Ok, então eu preciso manter o foco nisso, eu preciso organizar a minha semana de acordo com que eu consiga colocar em um momento de eu gravar essa aula, certo? A gente vai ver isso mais na aula de rotina, mas eu preciso manter o foco. Imagina se eu não mantenho, se eu não vou cumprir as atividades que eu coloquei para hoje, deixa para amanhã e aquilo vai se acumulando e no final eu não consigo gravar a aula. Não alcancei meu objetivo, né? E era um objetivo aí profissional, né? E que não vai ser feito, ok? Ah, mas você está trazendo isso, a gente tem que ser mais abrangente. Vai ser mais abrangente, mas tem coisas, como eu falei, dentro das metas, elas são mais específicas. Então, se não tiver foco, nada vai acontecer. E o que você quer, o que eu quero é que aconteça. Então, para acontecer, mantenha o foco. Prepare-se para as oportunidades, porque o que pode acontecer nesse meio tempo? Tudo vai ter um período, né, para acontecer. A gente já viu aí que a gente precisa definir tempo, né? Tanto na Metas Smart, quanto até nessa metodologia 5W2H, né? A gente viu nos objetivos, médio prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Tudo vai ser uma questão de tempo aí. E nesse meio tempo podem surgir umas oportunidades e a gente precisa se preparar para elas e adaptá-las, né? E ter mais coisas para a vida. Quando eu coloquei lá, lembra quando a gente estava conversando de objetivos, que eu falei um pouco de planejamento, né? Que a gente foi falar de objetivos, que eu falei um pouco sobre a minha vida, sobre o que eu queria para minha vida. A minha meta, o meu objetivo era me formar em publicidade, né? E aí eu estabeleci aí uns outros objetivos de curto prazo, né? Que era entrar na faculdade.
E aí eu arrumei um emprego, lembra que eu falei isso? Para poder eu conseguir pagar minha faculdade, né? O que que aconteceu? Era uma meta aí de médio prazo, né? Concluir a faculdade, 4 anos. O que que aconteceu? Eu tive oportunidades dentro dessa empresa que eu entrei simplesmente para trabalhar e pagar minhas coisinhas e a faculdade, eu tive oportunidade de crescer. E aí, dentro do meu crescimento, eu consegui ganhar, no caso aí, mais dinheiro. Eu tive oportunidade de eu não só ganhei mais dinheiro, porque meu salário aumentou, mas eu tive oportunidade de fazer outros cursos para dentro da empresa, que me tornaram uma profissional melhor, que me habilitaram para outras áreas, como ser instrutora, por exemplo, como ser supervisora de equipes, né? Além, ou seja, quando terminou esse prazo, eu já não era só mais publicitária. Eu tinha experiência em gestão de equipes, eu tinha experiência de ensino. Eu aproveitei algumas oportunidades. Todo mundo faz isso, tá, gente? Claro, algumas pessoas não. Mas isso é um movimento da vida. Eu não tô querendo dizer, olha como que Tatiana é maravilhosa, como que ela é sensacional. Não. Isso é um movimento da vida, tá? A gente só precisa estar preparado para essas oportunidades. E aí, dentro desse prazo, quando eu terminei a faculdade, além de terminar a faculdade, eu também já tinha concluído o meu curso de inglês e eu também já tinha carteira de motorista, porque foram aparecendo oportunidades quando eu fui promovida, eu já estava acostumada a viver com menos dinheiro, né? Com um orçamento ali apertado. Então, eu aproveitei que eu ganhei mais, já que eu estava naquele momento de investir na minha vida. Eu aproveitei e fiz um curso de inglês, eu aproveitei e tirei minha carteira de motorista. Ou seja, eu fui aproveitando as oportunidades que tinha. Com certeza eu deixei de aproveitar outras, tá? Porque a gente também não consegue abraçar tudo, mas é a gente estar atento e preparado para as oportunidades que vão surgir no meio do caminho. Porque quando a gente está focado, a gente se organiza, né? E a gente faz as coisas como elas devem ser feitas, né? Com foco lá naquele objetivo que a gente tem, e outras coisas vão acontecendo, outras oportunidades. A gente está tão empenhado naquilo que a gente quer e a gente está com tanta disciplina que outras coisas vão acontecendo à nossa volta, e aí a gente vai jogá-las do lado? Não, a gente vai aproveitar as oportunidades. E pode ser que numa dessas oportunidades seu planejamento mude um pouquinho, tá? Não vai ter problema se isso acontecer, não. Se isso for para o seu bem, ou seja, se isso for aquilo que você deseja. Quantas pessoas começam a fazer uma faculdade de alguma coisa e no meio do caminho, trabalhando numa empresa, veem que gostam de outra coisa, né? E aí acaba mudando, né? E saem de um curso e vão para outro, né? São oportunidades que foram acontecer, coisas que foram acontecendo na vida, oportunidades que surgiram e aí a pessoa vai e adapta o plano, como eu falei, vida que segue, tá? A gente mantém o foco, aproveita as oportunidades e vai mudando isso daí. O que vai mudar é apenas um pouco, porque se o seu objetivo era, sei lá, ser formado em publicidade, nesse meio tempo você descobriu que moda é o seu caminho, você vai adaptar um pouquinho aí, né? Você vai mudar para uma faculdade de moda, fazer um curso mais técnico, mas no final você também vai estar formado. O seu objetivo vai ter sido alcançado, tá? Ou publicidade que vai ter mudado, no exemplo que eu estou dando aqui. Ok? Mantenha o foco, prepare-se para as oportunidades e conheça seus pontos fortes, tá? Para aproveitar as oportunidades, você precisa, que acaba que um puxa o outro. Para aproveitar essas oportunidades, para alcançar os seus objetivos, para manter o foco, você precisa conhecer os seus pontos fortes, tá? Vou dar o exemplo da minha vida aqui de novo. Por que que eu aproveitei? Lembra que a gente estava falando ainda agora de aproveitar as oportunidades? Por que que eu aproveitei algumas oportunidades, por exemplo, de trabalhar como supervisão, de trabalhar como instrutora lá dentro dessa empresa que eu fiquei, com o objetivo de me formar? Porque eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, né? Meu ponto forte é esse. Tenho 1 milhão de pontos fracos, né? Não sou bom em matemática. Você viu aí quanto tempo eu levei pra fazer o cálculo aí, né? Dos 10 quilos em 6 meses. Não é uma coisa que minha cabeça funciona assim, rápida, né? E tem pessoas que, talvez a de você, a sua que esteja assistindo, você resolva isso assim. Comigo não funciona assim. Mas eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, tá? E o que ser comunicativo pode abrir portas pra mim? Pode me ajudar a alcançar esse objetivo aí que eu quero. É nisso que vocês precisam pensar.
Então, conheçam seus pontos fortes para que ele ajude vocês a alcançar os seus objetivos, tá? E conhecendo os pontos fortes, nem tem aqui, mas conhecendo os pontos fortes, você também vai saber dos seus pontos fracos. Eu citei alguns meus aqui. Porque conhecendo os pontos fracos, eu também vou ter uma visão maior disso, tá? O que que eu preciso fazer aqui para, já que eu sou ruim em matemática, ou seja, meu dinheiro que eu estou juntando para minha viagem, né, ou para fazer um curso, estou dando um exemplo geral agora, pode render. Se eu tenho o objetivo de juntar dinheiro, sei lá, 3 anos, 4 anos, ele pode render. Como que meu dinheiro vai render? Putz, eu não entendo nada de financeiro, de organização financeira. Então, eu posso buscar esse conhecimento e buscar empresas que façam isso para mim, ou pedir ajuda a algum amigo que possa me ajudar a colocar meu dinheiro num lugar que vai render mais, às vezes mais do que a poupança, tá? Você tem que conhecer o seu ponto forte para te ajudar e conhecer o seu ponto fraco para você se ajudar, ok? E busque evolução, tá? Sempre em tudo que vocês fizerem. Busque evolução, busquem melhorar sempre, busquem fazer o seu melhor para que o seu melhor te evolua, faça você uma pessoa melhor. Como que a gente pode exemplificar isso daqui? Por exemplo, eu dando aula aqui para vocês, eu estou tendo uma evolução na minha vida, porque muitos assuntos eu tenho conhecimento, mas eu preciso ter mais conhecimento para passar. Às vezes, meu conhecimento pode não ser suficiente. Será que o que eu sei é o que tem de mais atualizado no mercado? Né? Esses são questionamentos que eu me faço sempre que eu vou dar uma aula para vocês, sempre que eu vou montar uma aula para vocês. E aí, conhecendo alguma coisa que eu não conhecia, ou corrigindo alguma coisa que eu sabia, mas já foi comprovado que não é mais assim, dessa outra forma é melhor, eu estou evoluindo como pessoa, como profissional, né? Vocês estão compreendendo o processo? Então a gente precisa sempre pensar em tudo que a gente está fazendo, né? Nunca ficar acomodado ali, eu já sei, eu já tô fazendo isso daqui, tá? Sabe, você sempre pode fazer mais, você sempre pode evoluir. Então, pensem nesse sentido. Busquem evolução. No meio dos objetivos, no meio de alcançar um objetivo, o seu plano pode mudar, justamente porque você evoluiu. Isso pode acontecer. E como que você vai evoluir? Sempre pensando sobre aquele objetivo, sempre pensando nas melhores formas de cumprir as metas que você estabelecer, tá? Sempre pesquisando sobre aquilo que vocês querem, tá? Porque aí vocês vão evoluir e talvez até vocês alcancem o objetivo mais rápido do que vocês imaginavam. Seja positivo. Tá bom, Tatiana, isso é o óbvio, né? Não é não. Muita gente é negativa. Quando eu falei para vocês analisarem com as metas SMART, lá não é para vocês desistirem, porque Tati, mas eu olhei lá e não é alcançável para mim nesse momento. Mas como eu falei, não é motivo para vocês desistirem, é motivo para vocês adaptarem o plano. E para adaptar um plano é preciso muita positividade de que tudo vai dar certo. Para ter um plano, para ter uma meta, é preciso ter positividade para saber que vai dar certo. Né? Eu falei, quando eu estava falando de metas ainda agora, eu falei de rotinas. E aí eu falei de uma rotina de semana, que é que é o tema da próxima aula. Eu tenho os meus objetivos, as minhas metas, porque a gente, do mesmo jeito que a gente pode ser macro, a gente pode ser micro, eu tenho a minha rotina estabelecida por semana, com metas que eu preciso alcançar para chegar em determinados objetivos, certo? Só que o que me garante que a minha semana vai dar tudo certo? O que me garante que a semana vai correr conforme eu planejei, tá? Então, é preciso muita positividade, tá? Para que tudo dê certo, para conseguir enxergar, né, coisas boas acontecendo, que tudo vai dar certo, e positividade também para o momento em que der tudo errado, tá? Para vocês, ao invés de sentarem, chorarem, desistirem de tudo, para vocês olharem, ok, aconteceu isso aqui. O que eu vou precisar adaptar no meu plano? O que eu vou precisar fazer para que eu ainda consiga alcançar isso aqui que eu defini no prazo que eu estabeleci? O que vai se tornar mais prioridade? O que não vai ser tão prioridade assim? Se vocês observarem, tudo isso eu já ensinei.
Lá na primeira aula, vocês fizeram uma lista para vocês verem o que é prioridade e o que não é prioridade, ok? Vocês já conseguiram aí estabelecer o que é planejamento de longo, médio e curto prazo. A gente já viu como estabelecer as metas, a gente já viu como avaliar isso daí. Então, se vocês fizerem esse plano todo mastigadinho aí, vocês conseguem até pensar em como readaptar, porque já vai estar tudo claro na mente de vocês e no papel ou no arquivo no computador. Então, é só vocês abrirem e olharem. É muito mais fácil de quem só pensa. Quem só pensa, eu quero fazer isso, até mês que vem eu quero fazer aquilo. Quando tudo dá errado, tem dificuldade para restabelecer tudo, para readaptar. Então, a positividade, ela é muito importante, ela é muito necessária. Conseguiram compreender? Ok. Vamos para a próxima dica. Mantenha-se determinado. Tá? Pode parecer que mantém o foco. Até manter-se determinado, o foco, você tem lá o foco no objetivo, né? E a determinação vai te, dentro da positividade, ó, tá vendo como que uma coisa leva a outra aí? Né? Mas o que quer dizer? Que você vai estar o tempo todo pensando naquilo, tá? Que você vai ficar neurótico, que você vai ficar maluco? Não. Mas a sua determinação vai estar voltada para aquilo. O que eu preciso fazer? Preciso fazer aquilo, tá? Determinação para a vida, foco para as atividades, foco para as metas, foco para aquilo que você estabeleceu. Determinação para a vida, de saber que eu quero aquilo e é isso que eu quero e pronto. Ok? Conseguiram compreender? Vamos à próxima. Aprenda com as falhas. Eu acabei de falar sobre mudar os planos, sobre adaptar, né, um planejamento, né? Eu acabei de falar isso. Aprender com as falhas está nesse processo também. Nós somos pessoas falhas, nossos planos são falhos, as coisas acontecem. Agora, se você pode olhar para a falha e desistir, né? A gente acabamos de falar de determinação aqui, ou você pode olhar a falha e aprender. Ó, fiz errado aqui, isso aqui. O que eu posso fazer para que isso aqui não aconteça mais nesse processo aí para alcançar o meu objetivo? Tá, eu já vi isso aqui, eu não sei o que eu posso fazer, então eu vou buscar saber o que eu posso fazer. Ah, eu já sei o que eu posso fazer, é só eu não fazer isso, isso, isso. Ok, já aprendeu com a falha, adaptou e foi. Ok? E uma reflexão aí para vocês, tudo que a gente está falando, os sacrifícios são inevitáveis para alcançar objetivos. E aí, conversando sobre isso aqui com vocês, que fique bem claro, não é o trabalho enquanto eles dormem, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a gente precisa, dentro da nossa rotina, que é o tema da próxima aula, eu tô falando isso várias vezes, que é para vocês já se prepararem. Dentro de rotina, eu vou ver que é importante para a gente organizar, porque a gente pode ter tempo para tudo, tá? Mas as coisas que a gente precisa ter tempo não podem ser tudo na nossa vida. A nossa vida não vai ser só trabalho, mas ela também não vai ser só lazer, tá? A nossa vida não vai ser só esbanjar dinheiro, mas ela também não vai ser só juntar dinheiro. Tá? A nossa vida não precisa ser uma coisa ou outra, mas os sacrifícios são inevitáveis para alcançar os nossos objetivos. Tá? E, como eu falei, o objetivo é de cada um. Ninguém tem nada a ver com o objetivo do outro. O que é importante para você pode não ser importante para mim. Então, tudo isso é um caminho que vai te mostrar como você quer viver a sua vida. Porque a vida é aquilo, cada um cuida da sua, cada um tem os seus objetivos. Então, por que eu costumo falar isso? Porque olha a vida de vocês, olha as pessoas que estão em volta de vocês. Tem gente que viaja demais, né? Que tá sempre viajando, né? Tem gente que sempre viaja e tá sempre viajando, mas às vezes não tem uma casa própria. Para ela é mais importante viajar, conhecer o mundo, do que ter uma casa própria, do que ficar pagando financiamento de casa todo mês. Para ela é mais importante. Ok, tá tudo bem. Isso é certo? Isso é errado? Quem sou eu para dizer? Cada um que cuide da sua vida, né? Tem gente, vamos dar um outro exemplo aqui. Tem gente que também viaja bastante, né? Vamos continuar nessa linha de viajar, mas quase não vai a restaurantes, quase não come fora, quase não pede delivery. Por quê? Porque ela junta aquele dinheiro para viajar.
Então, quer dizer que eu não estou aproveitando? Não, mas ela está sacrificando uma coisa pela outra, né? Assim como quem não viaja para comprar uma casa própria, porque naquele momento o dinheiro só dá para uma coisa ou outra, tá? Quem sou eu para dizer qual objetivo é mais importante? A forma de viver de cada um? Ninguém. Mas, para aquilo que você quer, eu estou falando aqui de alguns objetivos. Você vai precisar sacrificar um pouquinho, né? Porque, ai, Tati, eu quero conhecer o Nordeste. Vamos pensar agora aqui. Ah, eu quero conhecer o Nordeste. Quero, sei lá, viajar. Três aí que são pertinhos. Quero fazer Recife, João Pessoa e Natal. Conhecer aí. Essas três capitais aí que ficam uma perto da outra, dá para ir para uma outra de 2 horas. Ok. Tá, mas eu não tenho dinheiro. E aí, como é que eu vou fazer isso? Dentro do meu orçamento não dá para fazer isso. Mas se eu, sei lá, deixar de ir no restaurante uma vez por mês, eu consigo juntar R$ 100 por mês para esse objetivo. Então, eu vou juntar aí 12 meses eu já vou ter R$ 1.200. Você sacrificou uma coisa por outra. Esse sacrifício vale a pena? Só você vai saber dizer. Tá? Ou você pode fazer um sacrificar mais tempo. Ah, eu quero conhecer o Nordeste, eu vou pegar um outro trabalho aqui. Além do trabalho que eu já tenho, eu vou pegar um outro trabalho extra, um freelancer. E esse dinheiro do freelancer vai ser só para juntar o dinheiro para minha viagem. Você está fazendo um sacrifício aí. Temporário, você vai trabalhar mais, então você vai ter menos tempo, talvez, para lazer, para ficar com a sua família. Tô dizendo que tem que fazer todos os sacrifícios? Não, tô dizendo que você vai fazer o que é importante para fazer, para você. Mas, para alcançar os objetivos, alguma coisa você vai ter que sacrificar. Seja tempo, seja um pouquinho do lazer, tá? Mas uma dica que eu dou é não sacrifique tudo. Sempre tente ter tempo um pouquinho, nem que seja um pouquinho para tudo. Na minha rotina hoje, eu só tô com um dia de folga, às vezes nem um dia de folga. Às vezes, que é o domingo. Às vezes só no domingo, desculpa, às vezes até no domingo eu tenho que fazer alguma coisinha pro cliente, nem que às vezes demore meia horinha. Mas na minha rotina hoje, eu só tô com um dia de folga. Mas por quê? Porque eu tenho alguns objetivos estabelecidos que eu quero alcançar e eu preciso trabalhar os 6 dias na semana. Mas isso é temporário. Quando eu alcançar esses objetivos, eu pretendo tirar férias, ter umas férias maiores e folgar o sábado e o domingo, porque para mim é importante descansar. É um sacrifício que eu tô fazendo em prol de alguns objetivos. Mas prejudica um pouco a minha vida? Prejudica, porque todo sacrifício vai te prejudicar um pouco. Porque eu tô me sentindo mais cansada, tá? Eu tô tendo que toda hora fazer uma mudança na minha rotina, entendem? Mas para alcançar objetivos, sacrifícios são inevitáveis. Então, quando olhar para o objetivo, olha também se você está disposto a sacrificar e o que você está disposto a sacrificar. O que vale a pena, porque não é tudo que vale a pena a gente sacrificar, não. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido compreender tudo aquilo que eu falei aqui. A prática era o slide lá do exercício que a gente já fez. Pelo menos eu espero que você tenha feito. Se você não fez, pare o vídeo aqui agora. O vídeo está terminando e corre para fazer. Aproveita que as informações estão fresquinhas na sua mente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu já falei anteriormente, a nossa próxima aula é sobre rotina. Então, vou mostrar para vocês alguns aplicativos, algumas ferramentas para vocês organizarem tudo isso que a gente já falou aqui, tá? Alguns livros, tanto para ajudar vocês a serem mais organizados, quanto para ajudar a vocês a cumprir os objetivos estabelecidos, bater as metas e alcançar os objetivos estabelecidos, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau!